Então vamos lá, sessão mais. Se você quiser mandar Não, um sessão mais já foi. Ô, filho da puta. Eu sou o Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 22 de dezembro de 2023 até o dia 29 de dezembro de 2023. Nessa semana, PC Siqueira, youtuber brasileiro, morre aos 37 anos. Carlo Ancelotti renova contrato com o Real Madrid. CBF não comenta. Com o Milei, a Argentina desiste de entrar nos BRICS. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Sboly. Passou mais uma semana dessa vez com o Natal. Blim, blim. Cara, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, mas tudo isso foi dado semana passada. Essa semana que a gente teve aí, a gente passou pelo Natal, passou por algumas situações um pouco perturbadas, conturbadas, talvez seja a palavra correta aí, né? Você já trouxe uma notícia que a qual a gente provavelmente vai comentar hoje no programa. Foi uma semana aí um pouco atípica, né? Gente mudando o horário de trabalho, gente não tendo que trabalhar, mas o que eu quero saber, que é o mais importante desse programa, é que você me fale o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana, no último episódio, a gente acabou gravando na sexta pela manhã, né? Então teve toda a sexta, o decorrer dela, e aí então o fim de semana. Da minha parte, acho que na sexta não tive muito assim de coisas diferentes a fazer, porque daí eu só acabei editando podcast, arrumando minhas coisas, pra daí acabar viajando, né, com a Gabi, que a gente foi passar o Natal na casa da minha avó por parte de pai. E daí a gente foi, né, direto no sábado pela manhã, lá pra Quatiguá, né, cidade no norte velho do Paraná, dá uns 600 quilômetros, né, saindo aqui de Beltrão, e não compensava a gente passar por Maringá pra ir com os meus pais, né? Ou ir junto, né? Assim, né? Um carro pertinho do outro e tal. Mas daí, por não valer a pena, né? Se a gente passasse por lá e aumentasse uns 200 quilômetros, a gente foi direto e chegamos, né, lá pelo meio barra fim da tarde lá na casa da minha avó. E aí, dias a gente passou lá, ficamos o sábado, domingo, lá, né, fizemos a ceia, né, de Natal. Eu sei, assim, modo de dizer, porque foi o jantar, né, a ceia espera-se que seja, né, mais próximo da meia-noite, etc. A gente acabou jantando umas 7h, 8 horas e tal. E aí ficamos lá, tal. Na segunda, né, cedinho, o que seria o próprio dia 25, a gente saiu, né, de lá pra voltar pra Beltrão, porque a Gabi trabalharia, né, no dia 26. Ou pelo menos ela imaginava que ia trabalhar, porque depois acabou recebendo mensagem, falou que ia ser recesso dia 26. Mas em todo caso, a gente já tava, né, voltando e, né, precisava fazer esse caminho de volta para no outro dia ela estar descansada, poder trabalhar. Pois bem, daí a gente saiu de lá, né, na segunda pela manhã, passamos daí o dia dirigindo, conseguimos almoçar em um posto, né, que a gente tinha encontrado, restaurante, assim, né, acoplado ao posto, porque muitos desses restaurantes estavam fechados e a gente estava nessa dúvida, será que a gente vai conseguir almoçar de verdade mesmo ou ter que só comer alguma coisinha, né, na pegada da conveniência de um posto. Acabou que a gente conseguiu encontrar um desses restaurantes abertos, né, no dia de Natal. Almoçamos, foi um almoço muito bom, e daí a gente seguiu viagem. Chegamos aqui lá umas 4 e pouco da tarde e tal, né? Descansamos e aí a semana, né, acontece no restante do tempo. Da minha parte já muito mais tranquilo, né? Porque eu já não tô mais com as aulas e tal. Acabei mais descansando mesmo. Eu acho que foi na terça ou na quarta-feira. Eu tinha pegado, né, meu edredom aqui, ia levar na lavanderia, né? Pra dar um trato e deixar guardado até o inverno, só que daí eu passei na lavanderia, tava fechado, porque não cabe na minha máquina aqui. Passei na lavanderia, tava fechado, só, né, férias coletivas, só iam voltar depois de virar o ano. E aí, daí, né, deixa pra próxima. Aproveitei, né, que eu tinha ido de carro pra daí ir doar sangue, que eu não doava desde 2021, eu acho. Aí fui, né, fui aqui no Hemocentro aqui de Beltrão, porque eu pensei, é época agora dessas festas, galera viajando e tal, pode acabar, né, se envolvendo em acidente, etc. E aí eu sou O negativo, né, então vamos tentar dar uma colaborada. Fui, doei, foi tranquilão,
voltei pra casa e tal, né? Naquela mesma abordagem de sempre que se doa sangue, ou que se espera que as pessoas façam, que é só repousar, né? Etc. Porque, né? Dá uma baqueada. Ok, daí disso, na quarta-feira eu já comecei a preparar umas anotações para conversar com o Bruno King, né? Grande amigo meu, já mencionei ele aqui em outras oportunidades, que hoje, na sexta-feira, por sinal é aniversário dele hoje, a gente tinha combinado de falar um pouco assim, sobre investimentos e tal, sobre, né, selecionar algumas ações, esse tipo de coisa, para não colocar dinheiro só em renda fixa, né? Dá para você ter uma possibilidade de ganhos um pouquinho melhores, não com a abordagem de trade, né? Ficar girando carteira, esse tipo de coisa, mas selecionar bons ativos e tal, pensando, né, longo prazo e tal, tendo dinheiro para reserva de emergência, esse tipo de coisa. Esse outro dinheiro que não seria necessário no primeiro momento, aí tentar dessa outra abordagem buscando um retorno, né, melhor no longo prazo. E aí eu passei para ele as bases, né, que eu tenho, as fundamentações, né, os embasamentos todos para isso. E aí conversamos isso hoje, na sexta-feira, pela manhã. E basicamente é isso. De reflexão, eu vou comentar daqui a pouquinho, mas vai ser sobre a notícia que eu mencionei, né, no começo do programa, sobre a morte do PC Siqueira. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa relação, né, de, né, materiais deixados na internet, a morte, esse tipo de coisa, mas eu comento mais daqui a pouquinho, que foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Mas antes disso, eu vou pedir, por favor, para que Evandro Xoxin fale sobre a própria semana e como foi o Natal. Por favor. Muito bem, vamos lá. Cara, minha semana foi extremamente cansativa, mas vamos focar no que é importante. Primeiramente, seguindo cronologicamente os acontecimentos, teve a festança de Natal, né? Eu fui até a casa da minha avó para celebrar o Natal e tal. A gente foi lá comer o peru. No sábado à tarde, eu trabalhei pelo sábado de manhã. No sábado à tarde eu saí pra caminhar. Quando eu voltei, eu ajudei a fazer o tempero do peru, rechear ele, e aí levar lá pra casa da minha avó pra ela colocar pra assar lá. Quando retornamos, eu e meu pai tava com dor no braço, então eu aspirei a casa toda enquanto isso. Fiquei bem cansado, o que inclusive me deixou com bastante dor de cabeça, assim, no final da tarde, ali no começo da noite, quando eu tava terminando de passar o aspirador na casa toda, eu comecei a ficar com bastante dor de cabeça e tal. E enfim, minha mãe chegou, ela queria descansar, então ela usou o meu quarto pra deitar, porque na parte de cima onde tava o quarto dela eu tava aspirando ainda. E basicamente esse foi todo o meu trabalho para chegar ali perto das 8 horas, mais ou menos, a gente tá saindo de casa. A gente foi buscar meu irmão e a minha cunhada lá na casa deles, e aí fomos até a casa da minha avó. A gente celebrou e tal, alegria, blá blá blá, comemos o peru, conversa, bastante papo de futebol com bastante achismo, pouca estatística, o que me deixa um pouco bolado, assim, um pouco triste, porque nossa, eu gosto tanto de futebol, mas eu não gosto, acho que, de homens falando sobre futebol, sabe? Ainda mais homens sem qualquer tipo de conhecimento, sabe? Porque vira tudo um achismo de ignorar completamente que aqueles jogadores são seres humanos e, enfim, é uma loucura, assim, que eu fico só, tipo, gente, que eu não tenho forças no geral pra tentar combater esse tipo de informação, né? Esse tipo de discussão. E eu ainda tava com dor de cabeça, então menos ainda, só fiquei ouvindo, fiquei conversando com meus amigos, minhas amigas no WhatsApp ali, que tava bem mais divertido do que participar da conversa do futebol. A janta foi servida e tal, comemos, etc. Eu fiquei sentado na sacada ali pra ficar um pouco mais no silêncio, não ficar tanto na parte conturbada ali das pessoas berrando e gritando e blá blá blá. Aí eu tava sentado numa cadeira de praia com os pés pra cima ali na sacada, e aí no momento que eu fui me levantar, eu fui apoiar o meu peso nos braços da cadeira, um dos braços cedeu e me cortou, mas a princípio tá tudo bem. Ainda tô com a marca, assim, foi um corte relativamente profundo, sangrou bastante, mas tudo bem, faz parte. Não morri e a princípio não tive nenhuma infecção. Já tá inclusive com casquinhas aqui os meus 2 cortes. Ainda estão bem avermelhados, mas acho que não tá infeccionado, não. Alegria. Beleza. No dia seguinte, né? Tentei descansar, aproveitei
quando eu acordei para começar a limpar os meus HDs, então muito arquivo assim que eu tinha no passado, eu falei, eu vou começar 2024 com os 2 PC meio que regulado, assim, já sem muito lixo, sem muita coisa, vou deletar essas coisas antigas e tal, até inclusive episódio antigo do Mais Uma Semana, assim, que ocupa um espaço gigantesco no HD, eu deletei, eu tô só a partir, acho que do 250, então, enfim, liberei bastante espaço, o meu computador, inclusive, ele tá até mais rápido, aleluia, e aí acho que foi isso que eu fiz, basicamente. Aí me enchi de chocolates e tal, fiquei conversando, blá blá blá, nada demais, assim. Terça-feira começa, então, comigo trabalhando a partir das 6:30 da manhã, acordando 15 para 6, então 5h45 já tô de pé. Tô tomando banho, indo a pé pro trabalho pra dar aquela acordada. E tá sendo difícil, cara. Tá sendo difícil, eu fiz um vídeo, editei um vídeo lá pra uma amiga, então... Putz, eu fui dormir tarde, de terça pra quarta, fui dormir tipo 1h40 da manhã, acordei 5h40, então dormi só 4 horas, eu já tinha dormido pouco na noite passada, enfim, fui acumulando, eu tive uma dor de cabeça muito, muito forte na quarta também, aí na quinta eu acordei muito puto, assim, eu tive um pesadelo, que eu tava, tipo, muito, muito, muito bravo, assim, mas até chegar no trabalho, assim, foi passando, foi amenizando e tal, esse sentimento de raiva, e acho que basicamente isso encerra minha semana. Eu fui na feirinha do produtor, da qual eu nunca tinha ido aqui, é uma feira super tradicional, que fica a 2 quadras da minha casa, e eu nunca tinha ido ali. E ontem eu tive essa experiência e, cara, foi bem divertido, assim. Foi meio assustador, né? Porque é muita gente e tal. E aí até me dizendo, falou, não, tá bem vazio na real. Eu falei, caraca, mas pra mim tem muita gente aqui. Muita gente andando e correndo e passando. É tantos estímulos, assim, que eu não consigo focar exatamente em uma coisa. E aí eu vou ficando meio perdido, fico meio nervoso. Mas foi uma noite bem legal, bem tranquila. Depois a gente conseguiu sentar ali num dos bancos da praça que era um pouco mais afastado, que tinha menos barulho e tal. E aí foi bem mais divertido e a noite foi mais tranquila. E, cara, minha reflexão eu vou falar sobre ela depois, porque eu quero dar bastante ênfase na sua reflexão aí, cara Amigos Bole, na qual é o seu momento. Opa, então vou fazer agora a minha reflexão, que como eu já adiantei, vem, né, nessa notícia da morte do PC Siqueira, que... é uma das pessoas assim, mais icônicas da internet brasileira aqui, sobre criadores de conteúdo, personalidades que vieram da internet. Não foi a primeira personalidade, acho que a primeira é a Marimun, né? Mas é toda uma geração que surgiu meio juntos, né? A Marimun, o PC, o Felipe Neto, sabe? São pessoas aí que vieram dos primórdios de serem famosos de internet. E a morte do PC Siqueira é meio que um marco agora, do tipo, a gente vê que a galera que produzia conteúdo, né? Eu já mencionei aqui em um outro momento, uma outra reflexão, sobre a morte de um amigo meu, que, né, foi a primeira morte, assim, de uma pessoa que eu conheci ao longo da minha vida, né? Se tornou um amigo meu e acabou partindo, né, para um outro plano, digamos assim. E aí o PC, a reflexão que vem, né, a mim também é relacionada à morte, mas é numa outra pegada, que é sobre... ele era um criador de conteúdo, e aí agora fica todo esse acervo, né, esse histórico, esse monte de coisas relacionadas a ele que estão na internet. Então tem, sei lá, desde o próprio canal dele até o Rolê Gourmet, que era um outro canal que ele tinha, até participações dele em outros programas, né, em outros canais, os programas que ele já apresentou na MTV, sabe, um monte de outras coisas que acabou criando, né, e ficou aí agora, né, tá aí um acervo que é um tanto estranho agora você pegar e assistir o negócio sabendo que, pô, essa pessoa não tá mais viva, tá ligado? Essa pessoa produziu esse tanto de coisa, ela deixou, né, uma série de pensamentos, reflexões, considerações sobre assuntos variados, e ela agora, né, não tá mais aqui. E não deixa de ser um negócio que fica na minha cabeça por conta do que a gente faz, né, de fato aqui, mais uma semana. Que a gente está relatando agora, né, 250 e tantas semanas, mas vai chegar um tempo, né, que vai chegar um momento em que um de nós vai acabar morrendo, em que a gente pode desistir do projeto,
a gente pode continuar fazendo até o ponto de que a gente vai acabar morrendo e aí o programa perde seu propósito e fica por isso, né? Mas de toda forma, a gente também tá nessa pegada de acabar criando um monte de materiais, deixar esse acervo, deixar esse monte de coisas que são nossas, né? Diferente se tem uma foto, sabe? Uma foto na internet. Aqui são as nossas reflexões, aqui são as nossas formas de se pensar, são as nossas visões de mundo. É um exercício antropológico fascinante, se a gente for parar pra pensar, sabe? Que a gente coloca aqui e as pessoas podem, de certa forma, acessar uma fração do que a gente era, né? Do que a gente é, o que a gente era, e acabar, sabe, tendo esse material de estudo a posteriori. E você acaba conseguindo depois fazer, sei lá, uma série de considerações, uma série de revisitas àquela pessoa, a uma certa forma de ver o mundo, uma determinada época daquela pessoa, especificamente no nosso caso, né? A gente pode voltar e ver como é que a gente pensava em 2020, esse tipo de coisa. Então a morte, né, do PC, né, independentemente de julgar questões de caráter, julgar uma série de coisas, né, de como foi a vida dele, mas isso tudo é inegável que fica, né, como um exercício da gente pensar como, sabe, o que ficou, né, de acervo, o que ficou, né, de coisas para as pessoas verem, né, e poderem acessar, poderem pensar a respeito dessa pessoa, né, de como ela também pensava a vida. Eu acho que, assim como eu acabei de mencionar, né, é um exercício antropológico, né, riquíssimo, com todos os pesares, né, trágicos, mas, de certa forma, é essa relação dúbia, né? É um fascínio, ao mesmo tempo que é um negócio mórbido, um negócio triste, um negócio que, pô, é uma pessoa que acabou, que agora não está mais aqui. Mas me disparou essa série de coisas na minha cabeça e eu achei válido registrar aqui nessa semana em específico. Muito bem. Cara, é um assunto extremamente delicado, principalmente porque até onde a gente tem informação, né, de onde a gente gravou, a gente não tem motivos da qual o motivo da causa da morte, né? Eu vi o motivo da causa da morte, o pessoal no Twitter vazou o boletim de ocorrência, tá um negócio bizarro, assim, galera compartilhando, né, em detalhes como é que foi o episódio. Eu só achei extremamente de mau gosto, assim, das pessoas. Você chegou a ver? Cara, a verdade... Tá, então eu vou comentar aqui em off. Isso daqui vai ser cortado do programa, sinto muito aos ouvintes. E aqui, então, esse foi o relato, a gente tá agora voltando pro programa. Quem, né, tá ouvindo aí o programa editado, não sabe, né, o que a gente acabou conversando aqui, mas era sobre detalhes que o pessoal aí no Twitter tava falando e um negócio de extremo mau gosto, como eu tinha adiantado anteriormente. Não, com certeza, cara. Né, vamos dizer assim, a suspeita inicial, acho que para qualquer pessoa que acompanha ele já é a questão do suicídio, né, por ele ter falado abertamente sobre isso, sobre o uso de medicamentos, sobre a depressão, né, coisas que acho que era comum ele falar no canal, né, desde sempre, nunca foi um segredo para ninguém que acompanhasse ele. E cara, é complicado, eu acho que o pior de tudo é essa celebração, né? Enquanto você estava falando sobre a reflexão, eu fui dar uma olhada ali nos comentários do último vídeo no YouTube, porque eu tinha, assim, uma plena certeza que ia ser um chorume inesgotável. E... eu não sei se tá bugado, se tá tendo algum tipo de moderação nos comentários, mas o que apareceu ali pra mim são 7 ou 8 comentários só, né? Apesar deles terem milhares de curtidas e tal. Basicamente reclamando do Twitter, que o Twitter tá falando, provavelmente expondo coisas que você relatou pra mim agora nesse off-topic. Então, assim, é complicado, sabe? Eu acho que perder uma vida, né, julgando a questão de caráter, de crime, né, que era uma das principais acusações que fez com que ele provavelmente se distanciasse de todos os contratos, patrocinadores e até parceiros e amigos que ele tinha, era uma questão que estava sendo investigado, mas que, assim, eu acho que todo crime deve ser punido pelas leis do homem, né? Vai para a justiça, é investigado, se realmente foi aquilo que aconteceu, deve pagar com a cadeia, com multa, com, enfim, qualquer coisa que a sociedade já tenha estabelecido uma regra previamente, né? Mas agora, assim, aqui no Brasil,
que a gente não tem nenhum tipo de pena de morte, eu acho que é um passo muito além celebrar o suicídio ou a morte ou até o assassinato de alguém, sabe? É uma coisa, cara, que não me traz alegria nenhuma, independente de, por exemplo, ele ter sido condenado como um pedófilo, por exemplo, que não foi o caso, mas independente disso ter acontecido, eu não estaria feliz pra pessoa ter morrido, sabe? É de uma natureza extrema em que a gente tá chegando cada dia que, cara, acho que é assim, assustador, sabe? Eu não sei se existe uma potencialização desses sentimentos no Twitter ou, enfim, em qualquer ambiente online, né? Porque você meio que cria uma distância, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico até preocupado do tipo, supondo que esse velório fosse aberto ao público, por exemplo, se não ia ter gente que ia quebrar, bater, enfim, destruir ou de alguma forma atrapalhar a paz, sabe, da família, etc, para falar assim, para fazer algum tipo de desordem, enfim, para retirar a paz do local, digamos assim. Então, cara, me deixa um pouco descrente na humanidade, sabe, coisas assim, porque independentemente de tudo, essa pessoa tem uma família, cara, e essa família é o que ficou. Quando a gente morre, beleza, você pode falar mal, pode expor e o caralho. E o que isso tá fazendo de bem, mano? Porra nenhuma. Ah, tá destruindo a imagem do PC. Cara, ele tá morto, foda-se, sabe? O que se faz com tudo isso é punir familiares, é punir pessoas que gostavam, que tinham afeto por ele, sabe? Que de alguma forma simpatizavam com alguma questão, que talvez compartilhassem dessa experiência de depressão, que talvez até tivessem tido bons momentos no passado, sabe? E tudo isso, cara, não faz bem pra ninguém, cara. Tipo, a pessoa, eu acho que existe uma falta de empatia, uma falta de sei lá, eu até diria de bom senso das pessoas de, porra, cara, era uma vida, assim, esse cara tinha uma família, tinha pessoas que gostavam dele e, de novo, por mais que ele tenha cometido o crime, que, né, como eu falei, não foi comprovado, mas que ele tivesse feito isso de fato, cara, não justifica uma celebração, sabe? É horrível. Já tem, eu acho que o resumo disso tudo é uma frase que eu vi, inclusive, no filme do Tarantino. Provavelmente essa frase é achupinhada de algum lugar, mas eu me lembro muito, né, desse contexto na frase do filme dos Oito Odiados, dirigido pelo Tarantino, em que um dos personagens, eles estão presos numa cabana durante uma nevasca e eles estão conversando sobre, né, um algoz está levando um detento lá, uma pessoa que foi presa, para ser executada. E aí o cara fala, não, deixa eu matar ele aqui, não sei o que. E o algoz olha e fala, cara, sabe qual que é a diferença entre eu matar ele e você matar ele? E aí o cara fica pensando assim, falando, não sei, ele vai morrer igual. Ele falou, não, quando eu mato ele, eu tô fazendo justiça. Quando você mata ele, você tá fazendo vingança. E meio que é isso, sabe? As pessoas não estão preocupadas com justiça, elas estão preocupadas sempre com vingança. Que elas levam isso a um nível tão pessoal que se torna isso, que se torna uma celebração, que se torna uma morte, se torna um circo, sabe? E, cara, é triste, é só triste. Uhum. A minha reflexão foi essa, inclusive, eu só puxei esse gancho aqui pra dizer que, pra manter os ouvintes atentos a essa reflexão, mas a minha é basicamente a mesma. Eu acho que, cara, não teria como não falar sobre isso e não ter essa mesma reflexão, porque, cara, é uma coisa que a gente faz. É uma coisa que a gente faz literalmente todas as semanas. Há quantos anos já, Esbole? 5 anos? 5 anos e contando. 5 anos e contando que a gente faz esses registros aqui e, cara, nunca sabe, né? Qual que vai ser o último programa, qual vai ser o meu último programa, qual vai ser o seu último programa. Então, assim, são coisas que faz pensar de estar no lugar dele. Nessa mesma questão de, pô, nossas memórias estão aí, né, cara? Ou, pô, será que a gente ajudou alguém? Será que a gente fez alguma coisa boa pra alguém? Será que isso tudo vai se apagar? Não sabe, a gente não sabe. Mas a verdade é que a gente vai descobrir semana que vem. E se não na semana que vem, na próxima. E daí na próxima, e daí na próxima, e daí na próxima, e daí na próxima. Isso aí. E antes disso, a gente precisa dar, então, alguns recadinhos, é isso? Ah, não, a gente tem a sessão mais ainda, droga. É isso que eu ia falar. Então, se você quiser... A gente tem a sessão mais, que eu já olhei aqui, não temos feedback, a gente tem que dar uma indicação
E aí, sim, eu já levanto a bola pra perguntar se você tem alguma indicação aqui pra galera. Deixa eu ver. Indicação, eu acho que eu não Cara, eu vou fiz. indicar uma coisa aqui que eu acho que eu posso. Então, por favor. Aproveitando aqui, então, o tópico, né, que foi a nossa reflexão, eu queria indicar o canal Rolê Gourmet, sabe? Que tem todo, então, o acervo da coisa toda. Foi um canal que me apresentou muita questão, assim, de culinária. Claro que não é nenhum canal que vai ensinar culinária, assim mesmo, mas pra mostrar que culinária pode ser divertido, pode ser um negócio compartilhado, pode ser um negócio legal, pode te inspirar de alguma forma. O papo lá, né, tem todo o acervo ali, né, de anos, né, de gravações de programas, do PC com o Tavião. Então fica uma memória, né, que por muitos anos foi o meu canal preferido do YouTube. Gostava de acompanhar, de vez em quando eu pego um episódio aleatório só pra ver, dar risada. Então fica essa lembrança agridoce, né, agora, de ver que, pô, né, tem uma pessoa ali que já não tá mais viva, mas de alguma forma o programa trouxe bastantes alegrias aqui ao longo dos anos, pelo menos pra mim. Muito bem. Então vamos lá, sessão mais. Se você quiser mandar Não, um sessão mais já foi. Ô, filho da puta. Muito bem, então se você quiser mandar um feedback pra nós, você pode mandar um e-mail no emaildacemana@gmail.com, repetindo, emaildacemana@gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode pegar e colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada, né? Espalha a palavra de mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, não conhece a propósito nosso em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, acompanhe e eventualmente até manda uma mensagem, manda um feedback pra cá. E aí uma vez que a pessoa manda um feedback pra cá, ela acaba concorrendo, ela acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só nosso grande, maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então falou, tchau, tchau! Adeus!